Em uma encruzilhada crítica para o clima, agora qualquer fração de grau importa. É um relato que eles fizeram sobre o clima do relatório do IPCC. Você tem conhecimento por ele, né? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Eles abordam que a alta da temperatura da Terra pode chegar a 1,5 graus Celsius. Isso é verídico ou não? É verídico, a gente basta os dados que são buscados, dados estatísticos, você Sim. tem como confirmar esses dados, e realmente a nossa temperatura tem aumentado bastante, isso é consequência da forma como a gente encara a natureza. Antigamente você tinha a energia principalmente no carvão. Sim. Você queimava águas e a liberação de fluidos do carvão gera poluição. Então, nós estamos transformando a nossa fonte de energia para hidrelétrica. Hoje nós estamos indo para fontes eólicas, biomassa e energia solar. Isso tudo visa que a gente não consuma a natureza. E, além Mas há essa conscientização? Isso é um trabalho mundial. Hoje o meio ambiente é patente as ações. Nós tivemos esse mês de outubro e novembro 3 congressos, um congresso mundial lá na Defesa Civil. Teve eventos fora, o próprio governo brasileiro participou da COP28 agora na Arábia Saudita, e o Brasil deve sediar a COP30 na Amazônia, que é uma área rica, é um dos maiores biomas do mundo, nós temos a maior floresta tropical, mas ali nós temos de conservar essa região, e aí nós temos que pensar nas queimadas, num desenvolvimento sustentável para a região. Nós não podemos manter a região também intocável, porque o Brasil tem riquezas minerais, tem que conseguir dar desenvolvimento para a região, e o mundo trata muito isso. A Agenda 2030 da ONU fala da preservação do meio ambiente. E essa COP que o governo federal está participando agora, ela vai bater bastante sobre as queimadas que já vem há algum tempo acontecendo com maior gravidade na Amazônia, né? Isso eu acho que o mundo vai ouvir, o mundo vai resolver se conscientizar sobre o que está acontecendo. E essa temperatura que eu perguntei para o senhor, se aumenta a temperatura, que o senhor acabou de nos dizer que é verídico, o que vai causar a longo prazo para a humanidade? Bom, primeiro, o impacto, né? A gente muda as condições da própria sociedade. O ar se torna mais poluído em alguns lugares. Eu morei em São Paulo, uma cidade que tem todo dia o nível do ar, mas nós temos cidades na China extremamente poluídas. Você decreta, às vezes, um dia sem trabalho, porque há muita poluição. Sim. Então, a poluição é reflexo de como o homem está interagindo com a natureza. O nosso carro gera gás carbônico, a queima de madeira. Então, você tem que mudar a sua forma de interagir com o mundo. Isso vem ocorrendo, mas os países, e o Brasil sofre com isso, porque nós não somos um país muito desenvolvido, mas os países mais desenvolvidos são aqueles que mais produzem gás carbono. Os Estados Unidos é um país, e a China, que não se sujeita muito às leis internacionais. Você não tem ali uma preocupação tanto com o meio ambiente na China. Embora tenha um país, 1 bilhão de pessoas, a forma como ele interage com o meio ambiente ainda tem muita poluição ali. E nós temos que fazer o controle. Então, existe protocolo Kyoto, outros protocolos que têm que ser seguidos, e ali determinam quanto que os países deverão fazer redução da emissão de gás carbônico até 2030, 2040. O Brasil está se comprometendo. Nós falamos de queimadas na Amazônia, agora no Pantanal, nos nossos biomas, mas temos que lembrar que a gente vê muitos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, nós vemos em Portugal, na Espanha, nós vemos em outros locais incêndios. E o pessoal sempre acha que é o Brasil que não conserva. Nós somos mais um país do mundo, e temos aí o IBAMA, temos outros órgãos que visam o controle da interação com a natureza. O Congresso, eu fui deputado federal, tem uma legislação, nós temos em todas as áreas. Pelo currículo aqui bem atuante. Nós temos uma comissão de meio ambiente que faz eventos, simpósios, e que divulga muito esse tema.
Então, eu acho que nós estamos num caminho de controlar, mas Sim. como se está falando de uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, é muito difícil que os países se subordinem aos interesses da manutenção. É preciso que os organismos internacionais tenham um poder de coerção e que também deem indenização no combustível verde. O Brasil é um dos maiores países que produz combustível verde, que é na nossa Amazônia, mas para preservar a Amazônia nós temos também que ser estimulados, porque nós precisamos desenvolver aquela região. Nós temos lá na Amazônia milhões de habitantes do Brasil que tem que ter uma forma de sobrevivência. Então, se o Brasil, para preservar a Amazônia e os nossos biomas, isso facilita o mundo também deve dar um certo ressarcimento para o Brasil. Coronel, o senhor está falando referente aos governos, certo? Está falando referente ao poder maior. Mas o senhor, uma pergunta minha, o senhor não acha que o ser humano teria que se conscientizar mais, o próprio ser humano, o indivíduo, por si só, em relação à preservação? Aquele indivíduo que anda na rua, pega uma xícara de cigarro, joga no chão, ou aquele que vai tomar um refrigerante, joga a latinha ali, ele não teria que começar ele a observar isso, ter uma conscientização melhor, porque a gente cobra muito os governos, os poderes. Então, essa é a mania do ser humano, cobrar diretamente o poder tem que resolver o nosso problema, mas o problema não está na população. Tá, mas aí você vai num problema chamado educação. Quando e as escolas hoje tratam o meio ambiente em escola. Os meus filhos, os filhos da maioria, quando a gente chega, o filho chega assim: o pai estava fazendo barba, o pai fecha a torneira para poupar água. A conscientização que a criança recebe na escola para poupar água já é boa. Manter a água limpa é boa. A parte do lixo, separar o lixo, eu tive em alguns países fora do Brasil, onde essa cultura do lixo, na Alemanha, você recebe, deixa todo o teu material e vai trocar o lixo, recebe em recurso pecúnia mesmo, recebe em dinheiro o lixo que você troca e recebe. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita gente, nós não melhoramos o serviço público de coleta de lixo e a pessoa faz o descarte em qualquer natural. Então você tem que trabalhar uma política de educação conscientizando desde as crianças, e a criança, esse papel da Defesa Civil na escola, a gente faz ela conscientizar os pais, os amigos. Então você tem que trabalhar com o meio ambiente na escola, e aí entra a conservação da água, o descarte do lixo. Você vai num rio e você vê ali, às vezes, quando o pessoal tem uma enchente, ele joga no próprio rio e o rio está sujo, os bueiros inundam, e aí quando você vê a água sai porque não consegue ser absorvida. Não é só o volume de água, é também como que ele não consegue ser absorvido. Então você tem que tratar a água, tratar do lixo, tratar da educação, tratar de valores. Principalmente da educação.